sejam todos bem-vindos a esse painel do 15º CEMEP. Hoje a gente vai falar sobre a importância do setor de meios eletrônicos de pagamento no contexto social. Como setor, temos cada vez mais necessidade, até mesmo obrigação de colaborar para a construção de uma sociedade mais justa e que acolha e respeite a diversidade. Eu sou Carolina Yusbeck Torresi, sou gerente de comunicação e inteligência de mercado da BEX. Estão comigo o Bruno Scaldaferri, superintendente de RH e diversidade e inclusão do Santander, o Edson Costa, diretor de meios de pagamento e serviços do Banco do Brasil, e a Fernanda Carrabalo, diretora de desenvolvimento e negócios para governo e mobilidade da Mastercard Brasil. Sejam bem-vindos e obrigado por estarem conosco. Como as empresas do setor podem contribuir para os avanços na esfera social dentro e fora da organização? Edson, você poderia começar? Posso sim, Carolina. Tudo bem? Queria saudar aqui a Fernanda e o Bruno também. A indústria, ela vem trabalhando forte nisso, né? Eu acredito que nos últimos anos aí, com as inovações que estão sendo feitas no mercado digital, e a competição que a gente vem tendo no meios de pagamento, o objetivo é de você aproximar cada vez mais do público brasileiro não atendido com o sistema bancário, digamos assim, adequado, né? Nós temos dezenas de milhões de brasileiros hoje que não estão bancarizados ou estão numa subbancarização, onde os meios de pagamentos eles são importantes. Eu sempre comento isso, acho que o meio de pagamento ele é uma ferramenta muito grande de inclusão social e de inclusão financeira. Se a gente for olhar para as opções que se tem hoje, papel moeda ou cheque, não são operacionais, não são simples de você trabalhar, tem muito atrito. Você levar para essas pessoas uma ferramenta digital, uma ferramenta mais inclusiva, que permita ter uma conta no banco, que permita fazer transferências financeiras, que permita ter a oportunidade de consumir outros tipos de produtos, como seguros, aplicações financeiras, é fundamental para que você consiga colocar boa parte da sociedade num outro patamar de desenvolvimento. Então, eu vejo soluções como a gente está vendo, de um custo extremamente acessível, né? Nós, aqui no Banco do Brasil, nós temos um cartão completamente sem anuidade, é um cartão de crédito, ele é débito e crédito. Então, você colocar uma ferramenta de crédito sem custo, isso já facilita muito para que você trabalhe muito forte a questão da inclusão social. Ferramentas de fácil acesso, né, com uma linguagem muito simples, usabilidade muito simples. Eu vejo que a indústria vem caminhando para isso aí, mas eu colocaria como um dos principais pontos a questão do preço, né? A gente sabe o quanto isso é importante para uma parte da camada social brasileira, então, e eu vejo a indústria se movimentando muito para isso. Nós temos já bancos digitais com muitas soluções que vão a esse encontro, né? Assim como os grandes bancos também, como é o caso do Banco do Brasil. Eu vejo que a gente está caminhando para isso. O que nós precisamos é dar mais publicidade para isso, né? E estarmos com os nossos ambientes, sejam eles físicos, como o caso de agências, sejam eles digitais, acolhendo esse público de uma forma muito mais fácil e com menos atrito. Só complementando aqui, acho que as empresas são poderosos agentes de mudança, né? Quando a gente olha aí nesse tema, e nós temos possibilidades de causar um impacto muito grande na cadeia de valor. Então, não é só olhar, além do olhar para a nossa organização, o que é que a gente, de fato, está buscando impactar. Acho que a gente tem todo o nosso entorno aí da cadeia de valor, que a gente pode fomentar para que andamos em bloco. Então, com o grande objetivo aí de impactar a sociedade, como o Edson já falou aí com bastante aí propriedade. E Fernanda, atualmente, no seu ponto de vista, quais são os principais temas a serem observados e trabalhados dentro desse contexto? Olha, Carol, eu acho que o tema que o Edson tocou da inclusão financeira é um pilar fundamental. A nossa indústria tem como uma pauta comum a digitalização da economia, né, a ampliação do uso dos meios eletrônicos de pagamento, e nós sabemos todos os benefícios que isso traz para a sociedade.
Essa digitalização definitivamente foi acelerada no último ano e meio por conta da pandemia. Então, as medidas de isolamento social, da quarentena, de fechamento de comércio acabaram impulsionando a utilização de meios digitais para consumo e para uso de serviços financeiros. E eu acho que dentro desse escopo de agentes transformadores para esse mundo mais digitalizado e inclusivo, essa pauta da inclusão financeira é fundamental. É um dos principais objetivos na Mastercard. A gente acredita que gera benefícios muito importantes para a sociedade como um todo, para as pessoas, para a comunidade e para a economia. E a gente viu que esses auxílios emergenciais e assistenciais que tinham que fazer chegar a milhões de pessoas uma verba para apoiar o sustento dessa população durante a pandemia, viu que a única forma de fazer isso de uma maneira rápida e eficiente em escala foi através do uso de canais digitais e de pagamentos eletrônicos. Então, acabou também contribuindo para a inclusão de milhões de brasileiros no nosso mundo, na nossa indústria financeira, e foi um período de aprendizado importante também para esse público, né? Acho que novos hábitos de consumo, compras online, são hábitos, são aprendizados que vão perdurar para muito além da pandemia. Então, infelizmente, nós vamos sair desse processo muito mais digitalizados e cientes das oportunidades que uma economia mais digitalizada e mais conectada traz. A Mastercard vem fomentando a inclusão financeira há muitos anos, trabalhando junto aos nossos clientes e parceiros para garantir que os benefícios dos bancarizados estejam acessíveis a uma parcela cada vez maior da população. E aí, nesse sentido, a Mastercard assumiu globalmente um compromisso de incluir financeiramente 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo até 2025. Nós tínhamos uma meta inicial de incluir 500 milhões de pessoas até 2020, essa meta foi alcançada, e agora temos essa meta ambiciosa de incluir mais 1 bilhão de pessoas até 2025. Além disso, nós temos um compromisso também de apoiar 25 milhões de mulheres empresárias com recursos e ferramentas necessárias para elas expandirem seus negócios. Então, esse é um outro ponto que eu acho que é uma temática importante, que foi acentuada na pandemia, que é esse apoio a micro e pequenos negócios. Eles são um pilar fundamental da economia, nós sabemos disso. Mais de 60% dos empregos no país são gerados por pequenos e médios negócios, 99% das empresas registradas são PMEs, e esse setor foi duramente impactado pelas medidas da quarentena, de isolamento social. Então, nós assumimos um compromisso global na Mastercard de dedicar 250 milhões de dólares ao longo de 5 anos em ações de apoio a pequenos comércios, através de ferramentas tecnológicas, de produtos, de inteligência de dados e uma série de medidas para ajudá-los a passar por esse momento difícil e sair mais forte do outro lado e conseguir crescer o seu negócio. Além disso, nós estamos disponibilizando aqui no Brasil um acesso à plataforma de treinamentos que leva conteúdo para capacitação de micro e pequenos negócios em assuntos como finanças, digitalização, gestão do negócio, também com o objetivo de ajudá-los a crescer. Felizmente, esse é um setor de alta capacidade de adaptação e de resposta rápida, e prova disso é que nós já vimos que de janeiro a maio desse ano, pequenos e médios comércios geraram 2,5 vezes mais empregos que as médias e grandes empresas. Então, é um setor importante que está conseguindo passar por essa fase difícil. Eu acho que a Fernanda, ela foi no ponto. Eu acho que essa questão da pandemia trouxe muita inclusão digital, né? Aí você tem a dificuldade muito do digital, ela está muito associada a uma questão de renda, nível de educação e idade. São os públicos mais, às vezes, complexos para você ampliar, mas a pandemia trouxe uma evolução de usabilidade digital para todo esse público aí. Aí eu queria puxar um pouco o que o Bruno falou. O Bruno falou muito de cadeia produtiva, e é verdade. Eu acho que uma das coisas que a indústria tem feito nos últimos tempos, não adianta você colocar o meio de pagamento que a pessoa não consiga usar, não consiga acessar.
Então, eu destaco a popularização das maquininhas que nós tivemos nos últimos anos, né? Hoje, a acessibilidade de uma maquininha, os custos que estão envolvidos com os microempreendedores em comunidades, quer dizer, hoje você tem uma aceitação, eu diria que plena na sociedade brasileira do cartão, né? Então, isso aí facilita muito para que em qualquer nível social, você possa utilizar aquele meio de pagamento, né, Bruno, para fazer suas compras, para fazer sua transação. E também chamo a atenção da transação que já começou com alguns bancos e vem começando agora, que é o WhatsApp. O WhatsApp que é a ferramenta de comunicação mais usada no Brasil, né? Todo mundo tem a sua experiência com o WhatsApp, e a indústria foi já colocando o seu como sendo um meio de pagamento. Então, você vê um meio de pagamento já, um meio de comunicação já usado pela maioria da população. Mais uma vez, eu volto na pauta do custo, né? Sem custo para o usuário. Então, acho que a gente está caminhando bem em colocar essas ferramentas, né? E como a Fernanda falou, nós não vamos voltar ao que era antes da pandemia, quer dizer, essa cultura digital que a gente adquiriu pela longa experiência, nós estamos falando aí de 1 ano e meio, né, entre abre e fecha, né, que a gente começou com essas restrições e que as pessoas tiveram que se forçar a mudar a sua forma de consumir, né. Então, eu acredito que esses 2 pontos, acho que a popularização das maquininhas, que amplia o acesso e dando como um dos exemplos o WhatsApp também, acho que são 2 ferramentas que podem facilitar isso aí. Bruno, na sua opinião, quais as ações que podem ajudar ainda mais a mobilizar essas pessoas em prol de causas sociais? Bom, aqui no Santander a gente tem feito um trabalho forte voltado para projetos sociais para desenvolvimento das comunidades, né? Então, como que a gente cada vez mais fomenta e garante que tenhamos o desenvolvimento dessas comunidades aí, tanto no sentido de ter mais pessoas com uma alta formação técnica e versus o que vem demandando. Então, a gente está falando aí de meios digitais, de cada vez mais esse avanço tecnológico. Então, se eu consigo formar mais pessoas que estão hoje na comunidade de uma forma geral, automaticamente essas pessoas terão maior empregabilidade. Um outro ponto que eu trago é com relação ao combate à proteção do meio ambiente. Então, tem uma série de ações que as empresas podem estar realizando. Há exemplo do Desplastifique, que é uma das coisas que a gente vem fazendo aqui. Produtos que sejam sustentáveis, utilizar e fomentar para que todos os colaboradores possam estar utilizando da carona também solidária. E o terceiro ponto que eu sinalizo é com relação a olhar para os minorizados e nas corporações. Quando eu falo minorizados, eu não estou falando das minorias, muitas vezes é a maioria. Estou falando aqui de mulheres, negros e PCDs. Como que a gente garante que as empresas cada vez mais sejam o reflexo da sociedade? Então, e aí cada empresa tem a sua necessidade, tem a sua demanda e o olhar aqui, como pode ser feito. E o último ponto, que é a questão do criar a cultura da doação, né? Acho que tanto da empresa, que existe um percentual que pode ser inclusive deduzido, como para com os colaboradores, que uma vez que as empresas passam a fazer isso e fomentam isso na organização, automaticamente também se cria. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco isso, a gente reforçou bastante essa questão desse fomento da cultura da doação, e eu acho que cada vez mais as empresas podem estar fomentando ainda mais isso. Se eu puder complementar, Carol, acho que com relação ao ponto de compromisso com objetivos ambientais, sociais, uma medida
muito efetiva que a Mastercard já tomou, acredito que outras empresas também, é a vinculação da remuneração dos executivos da empresa às metas e prioridades de ESG, né, sociais, ambientais e de governança. No caso da Mastercard, isso inclui neutralidade de carbono, paridade de gêneros na remuneração, inclusão financeira. Então, acho que esse é um compromisso real e concreto que acaba gerando resultado. Quando o Bruno fala de capacitação e também de promoção de equidade de gênero, eu acho que esses são temas muito importantes e na nossa indústria a gente vê que há uma oferta menor de profissionais femininas, né, qualificadas para a tecnologia, para a indústria financeira. Então, um trabalho de base, e a Mastercard tem um programa nesse sentido, por exemplo, que chama Girls for Tech, a gente promove ações com meninas de 9 a 12 anos de escolas públicas para desmistificar e para mostrar que elas podem sim seguir as carreiras de STEM, né, de estatística, matemática, engenharia, porque existe uma questão cultural de que muitas vezes as meninas são direcionadas ou criadas para carreiras de cuidado, né? E a gente precisa levar essa realidade, esse empoderamento e desmistificar um pouco esses assuntos de tecnologia para promover mais mulheres entrando nessas faculdades e que a gente consiga mais facilmente contratar profissionais nessa área, né, do sexo feminino. Não, acho que é perfeito isso. Eu acho que toda empresa precisa dar uma contribuição social. Acho que nós estamos falando de um conjunto, né? Isso ajuda com que a gente vive em sociedade. Então, acho que essas frentes que foram colocadas aqui, elas ajudam muito. A gente tem também aqui a Fundação Banco do Brasil, que trabalha muito voltado para essa questão de educação, né? Acredito que o esporte é um meio também que traz um benefício muito bom, né, tanto de educação quanto de qualidade de vida, né, de oportunidade para essa sociedade. Então, acho que é mais ou menos nessa linha também que os colegas falaram. Nós já estamos chegando no fim desse vídeo, mas eu acho que nós temos muito ainda que olhar, discutir, refletir sobre o papel do nosso setor no contexto social como um todo. Eu gostaria de agradecer muito pelas contribuições de vocês, obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos.